Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nosso tema é viver com sabedoria. E eu fiquei me questionando, o que é isso? O que é viver com sabedoria? O que é sabedoria? Eu conheço sabichões. Sabichões são fáceis de serem reconhecidos. Mas o que é sabedoria? Como identificar uma pessoa sábia? Se eu não sei o que é sabedoria e nem como identificar uma pessoa sábia, talvez eu não seja sábio. Porque se eu ignoro, como é que eu vou aprender e usar daquilo? A pior fome da humanidade, a pior fome em qualquer época é a ignorância. Quando você tem uma fome de comer, uma fome física, você sabe o que resolve. Mas quando você ignora, você nem sequer tem noção de que há uma solução, porque você está no sofrimento. Há um século atrás, nossas crianças, na sua maioria, morriam na infância. Morriam na infância porque nós não tínhamos higiene para cuidar do umbigo delas. Uma coisa tola, banal depois que nós aprendemos a usar. Nossos filhos, quantas vidas nós tivemos em que nós perdemos as nossas crianças com 2, 3 anos por causa de uma diarreia? Hoje nós sabemos que você faz um soro caseiro. Como é que faz um soro caseiro? Água, sal e açúcar. Olha que bobagem! Nossos filhos se transformam em adultos porque hoje nós sabemos como lidar com uma diarreia, como ter higiene, como cuidar de uma criança recém-nascida. Antes, nós ignorávamos, e pior, nós fazíamos achando que éramos sábios. Nós pegávamos nossas crianças e enrolávamos elas. Vocês imaginam nesse calor? Não, vamos levá-la para Cuiabá. Enrolava os meninos e a mulher tinha que ficar um punhadão de dias sem tomar banho. Muito saudável para a criança, não é? Muito saudável. Mas era a nossa sabedoria. Olha o que é a ignorância disfarçada de sabedoria. Então a nossa pior fome é a ignorância. Os discípulos pedem para Jesus o que todos os outros faziam, o que era sabedoria. Se vem um rei, qual é o melhor lugar para estar quando o rei assumir? Qual que é o melhor cargo? Direita dele, né? É o ministro, é a mão direita, né? Agora, se são 2 irmãos, põe um na direita e na esquerda, 2 assessores direto do rei. Qual que é o melhor? É isso. Essa é a sabedoria popular. Mas Jesus faz uma pergunta para eles: podereis beber do cálice que eu vou beber? Olha a resposta deles: sim, mestre, poderemos. E Jesus lhes responde de volta: é verdade que beberão. Mas eles não sabiam o que eles estavam falando, não sabiam o que era o cálice do Cristo, não tinham a menor noção do que seria sentar ao lado de Jesus. A menor noção. É por isso que Jesus vai falar em seguida: sabeis que os grandes exercem poder sobre os que estão abaixo. Isso vocês sabem. Mas no reino dos céus é diferente. Isso vocês não sabem. E eu vou ensinar para vocês agora. Jesus vem numa condição de superioridade para nos ensinar, para nos tirar da ignorância, para nos libertar da ignorância. Tanto é que ele tem uma frase que é: conhecereis a verdade e ela
vos libertará. Primeiro passo da sabedoria: conhecer. Conhecimento ainda não é sabedoria. O dicionário conhece muito, mas ele não é nada sábio. O computador conhece muito, mas ele não é nada sábio. A sabedoria é algo mais do que o conhecimento. É a aplicação no momento adequado daquele conhecimento, para tornar a vida melhor. Isso é sabedoria. Eu entendo e defino sabedoria dessa forma. Vocês podem... Uma ferramenta. Para quê? Para tornar a vida melhor. Porque se não torna a vida melhor, é burrice. Pô, pensa, eu estou com a vida... Imagina que a minha vida está com nota 8. Se eu aplicar qualquer coisa para transformar a minha nota em 7, pensando que 7 é pior do que 10, isso é inteligência? Isso é sabedoria? Não. Era melhor não ter feito nada e continuar no 8, usufruindo daquele estado. É por isso que eu digo que a sabedoria nos leva a uma situação melhor. Jesus fala da sabedoria deles e coloca uma sabedoria nova. Coloca uma proposta nova, uma proposta de humildade, uma proposta de sentimentos diferentes. O que estava acontecendo naquele exato momento? Eles estavam brigando. O que acontece quando nós começamos a disputar um cargo? Quando nós começamos a disputar o bife do almoço, o lugar do ônibus, o lugar na fila do banco, porque a gente disputa tudo, nós somos muito competitivos, nós gostamos de uma disputa. E o que acontece quando nós estamos disputando? Desentendimento, mágoa, rancor, revolta, violência, uma série de atitudes que normalmente nos levam a um estado pior do que o estado que nós estávamos. Então, muitas vezes, a pessoa rilhenta nós chamamos de ignorante. Eu lembro quando era pequeno, e às vezes eu via conversa de adultos, e menino não entende direito o que adulto está falando, né? Mas era comum eu ver os adultos falando assim: fulano é muito ignorante. Eu não imaginava o que era aquilo, mas normalmente eles falavam ser ignorante para aquelas pessoas que não aceitavam coisas banais, tipo a moça namorar, a mulher trabalhar. Não era isso que as pessoas, os mais antigos aí, me ajudem. Não era essas situações? Fulano é ignorante, não deixa a mulher sair de casa. Hoje, quem é que chama alguém de ignorante? Só quem não sabe mexer no computador, né? Não, até uma criança sabe, você não sabe. Mudamos porque alguns comportamentos hoje parecem lendas. Sinal que nós estamos progredindo. E progredindo moralmente. O que muitas pessoas duvidam. Porque vem a propaganda na televisão, o mal se alardeia e o bem discretinho. Mas eu vou perguntar para vocês, em que época da humanidade nós vivemos tanto tempo? Agora. Antigamente, Araguari, o pessoal saía de Araguari para brigar aqui, e o pessoal daqui saía para brigar lá, e o pessoal do Martins ia brigar onde? Na Tibério. Na Tibério tinha briga, o pessoal saía daqui, não era? Não faz muito tempo. Detalhe, se tivesse no bairro onde você mora, você tinha que mentir, porque senão você vai dar uma pancada. Se estivesse lá no Progresso, em Santa Mônica... Não faz muito tempo. Não faz muito tempo, gente. Só que a nossa inteligência está melhorando, porque nós estamos descobrindo que estas coisas não nos fazem bem. Quer dizer que nós estamos agora sendo mais sábios do que éramos, porque estamos vivendo melhor, não só por causa do progresso que nos vem de fora. Não estou falando aqui do conforto de um celular, do conforto
de um Uber. Não estou falando desses confortos tecnológicos. Estou falando da nossa vida de relação. Algum tempo atrás, um pai, na sua ignorância, pensando que era sábio, ao ver a filha grávida, expulsava ela de casa. Gerava uma prostituta, um órfão, ao mesmo tempo, e uma família infeliz, que é a própria. Porque quem vive bem tendo expulsado um filho de casa? Outra coisa que nós fazíamos, engravidou? Casa. Hoje, quando a gente quer casar, já separa 5 anos depois? E olha que eu estou sendo bem extenso. Imagine casar à força. Só que nós não raciocinávamos. E eu penso, se nós reencarnarmos hoje, lá no Oriente Médio, será que nós vamos raciocinar? Entenderam a pergunta? Porque a sabedoria, ela tem uma coisa curiosa. Ela se transforma numa propriedade sua. Porque a sabedoria é a capacidade de usar o conhecimento. Então, se você tem um conhecimento e é capaz de usá-lo, ele é seu. Vamos fazer uma comparação. Haroldo fala uma coisa curiosa sobre a reencarnação. Tem gente que nasce, você fala assim, nossa, essa pessoa tem cara de engenheiro. Ah, essa pessoa tem cara de professor. Essa aqui tem cara de médico. E a pessoa realmente exala conhecimento. Ela aprende medicina com facilidade, ela aprende música com facilidade, ela aprende matemática com facilidade, ela tem lá as facilidades dela e está na cara que ela fez um progresso anterior. Ela tem aquilo, é dela. Mas a maior parte de nós, mal e mal consegue decorar a tabuada. Tem uma dificuldade com português, interpretação de texto, física, química, balanceamento de equação de fórmula. Nós olhamos para essas coisas e falamos assim, Deus, de onde que veio isso? Quer dizer que nós ainda não temos propriedade desses conhecimentos. E se a gente aprende por obrigação, nós não interiorizamos. Nós aprendemos o suficiente para passar de ano, inclusive algumas vezes até com alguma coisa assim mentirosa, porque eu tiro uma nota que não é minha, porque é do meu colega, né? Nós fazemos isso, passamos de ano, chega na outra vida, reencarnou, você precisa daquele conhecimento, você tem? Não tem. Aí nós reencarnamos espíritas. Livro dos Espíritos baratinho, Evangelho baratinho, grupo de estudo em todos os bairros, mais de uma casa espírita, ambiente para estudar, internet com palestras. Nós estamos rodeados de facilidades para nos apossarmos desses conhecimentos e transformarmos esses conhecimentos em sabedoria de vida. Aí eu leio a força. Leio depois de ter assistido a novela, ter assistido o jornal, ter assistido a série. Aí dá tipo 11h30, aí eu deito na cama, bem confortável, aquela luz fraquinha, abro o livro e falo, agora eu vou ler. Você vai trazer o que na próxima vida? Aí você reencarnou lá na Arábia, você reencarnou lá na Palestina. Na hora que você nasceu e o pessoal falar assim para você, judeu não presta, você pega em armas. Vai viver bem? É ignorância? Você poderia ter evitado isso? Não lá, aqui hoje, agora, se preparando aqui. Apropriando-se desses conhecimentos que a doutrina nos coloca. Quando ali fala para não brigar por um cargo, para, se quiser ser grande, servir. Se você aprender isso, se isso for seu, se você for uma pessoa sábia, você se livrará de muitas encrencas em todas as suas vidas futuras, não em uma, em todas, porque é seu.
Se você aprender matemática nessa existência, na próxima existência que você chegar na escola para estudar, é mais fácil? Se você não aprendeu agora, quando chegar na próxima vez, o que você vai fazer? Ai, 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 lá vem esse trem de novo. Como eu não dou conta de assistir? Aí você chega ao ponto de falar assim, eu sou burro. Não é. Não é, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, com o potencial de progresso. O progresso é lei. O progresso é lei. Eu posso estar hoje num corpo que tem algumas deficiências, que falte algumas vitaminas, que afete a minha memória. Eu posso sim, mas na maior parte das vezes eu tenho uma outra deficiência. É um negocinho que começa com pri e termina com sa. E só tem gui no meio. Com um pouco de raciocínio a gente entende o que a gente está falando. Na maior parte das vezes nós não estamos dispostos a um esforço. A um esforço. Porque nós estamos com a pior das fomes, que é a ignorância. Nós não fazemos a menor ideia do que é ser um espírito superior. Nós não acreditamos que é possível existir uma cidade onde as pessoas não precisem de alguém controlando o caixa, que as pessoas chegam, pegam o produto, colocam o dinheiro, faz o troco e ninguém rouba. Vocês acreditam que é possível viver numa sociedade assim? Pois no Japão, as pessoas estão vivendo assim. Na Suécia também, na Suíça também, no Canadá também. E aqui em Minas, fizeram um teste numa cidadezinha do nosso interior. E as pessoas estão pegando verdura, pondo dinheiro e fazendo o troco. Aqui em Minas. São Paulo também está fazendo algo assim. Isso é uma marca lá que serve lanche, refrigerante, então tem esse teste em São Paulo também. Compreendem? A nossa ignorância faz-nos pensar que a humanidade está em deterioração. E nós temos hoje sociedades na nossa terra em que há uma criminalidade muito mais baixa, um respeito muito maior à propriedade alheia, um respeito muito maior às pessoas, onde há um zelo pelas pessoas. Mas como é que eu posso ir para essa cidade, para esse lugar, reencarnar lá, sem essa sabedoria, sem ter feito este aprendizado? Se eu ignoro e acho, na minha ignorância, que uma roubadinha não vai fazer mal, ninguém está vendo, que passar na frente, na fila do cinema, o que mal há meu amigo está lá na frente, cheguei aqui, tem 30 pessoas, e aí, tudo bem? Né? Quem gosta desse tumé? Ninguém gosta. E por que nós fazemos? Porque ignoramos. Porque somos, como diria o caipira, gonorante. Mas nós não precisamos mais. Porque já fazem 2000 anos que Jesus veio. Já fazem 160 anos que veio a doutrina espírita. Já fazem isso tudo de tempo. Nós, antes, para estudarmos, nós tínhamos que ser ricos, extremamente ricos. E se vocês se reencarnassem ricos, há 200 anos atrás, vocês iam querer estudar? Então quem podia, não estudava. Então um ou outro escravo tinha sabedoria, tinha conhecimento. Hoje, todos nós temos a possibilidade, temos o acesso. É uma revolução no mundo. Porque quando os espíritos falaram para Kardec, olha, as gerações vão se sucedendo e a cada reencarnação estão vindo espíritos bem melhorados, de tal maneira que o progresso realizar-se-á, e quando as pessoas olharem, dirão, aconteceu. E eu direi hoje, olhem para trás, aconteceu. Há 157, há 160 anos atrás, os espíritos anunciavam o que nós estamos vivendo hoje.
uma transformação moral intensa na humanidade. Ah, mas o Brasil... Perfeitamente. Continue pensando assim. E você vai perder a oportunidade. Porque as coisas estão mudando tão intensamente, tão radicalmente, que nós não éramos capazes de viver milhões de pessoas numa cidade. Não éramos. Poucas cidades, poucas sociedades no mundo passavam de 500 mil pessoas. Raras cidades. As pessoas se matavam. Elas não conseguiam viver próximas. Você tinha um problema com a esposa, matava ela. Você tinha um problema com o esposo, matava ele. Veneno, acidentes. Era o normal. Hoje você separa. Vai viver sua vida, eu vou viver a minha. Separa e vive na mesma casa. Vizinho. Passa 10 anos, se encontra de novo, casa de novo. Passa um tempo junto, separa de novo. Percebam, a sabedoria nos dá uma vida melhor. Viver com sabedoria é estar aberto para a humildade, para o aprendizado, para a aceitação, para o descobrir das coisas. Se você não tem curiosidade, se você não tem desejos de aprendizado, de descobrir coisas novas, se você não tem disposição para isso, você vai perder sua vida, sua oportunidade agora. Quando eu li o livro Violetas na Janela, eu fiquei impressionado com uma coisa: a profissão que a Patrícia foi exercer lá. A Patrícia desencarnou, era jovem, e ela arrumou um emprego no plano espiritual. Vocês sabem que emprego ela arrumou? Vocês já leram o livro? Eu sugiro que leiam, é um livro gostoso de ler, fininho, muito bom para a gente saber o que acontece no plano espiritual. As mulheres, por exemplo, vão saber que não vão precisar mais pintar o cabelo. A Patrícia fala que uma das coisas que mais impressionou-a foi que ela levantava de manhã, olhava no espelho e cabelo anelado, cabelo curto, cabelo comprido, cabelo loiro, cabelo vermelho, cabelo preto. Ela, com a sua vontade, com a maleabilidade do perispírito, fazia a aparência que ela desejasse. Percebem? Eu sei disso. Vocês sabem disso? Ela arrumou um emprego para ensinar as pessoas a lerem e a escrever. Os espíritos. Os espíritos estão entrando em escola para aprender a ler e a escrever. Às vezes a gente está recebendo os espíritos aqui na casa espírita e a gente não pensa que eles também estão num processo intenso de transformação, e nós estamos tratando os espíritos, conforme eles eram tratados há 200 anos atrás, há 300 anos atrás. Está tudo mudando, de lá e de cá, de lá e de cá. Está todo mundo buscando a sabedoria, aprendendo, para viver melhor. Chega de inquisição, de queimar livros, de invadir cidades, porque lá é o lugar que Deus mora. Chega disso. Chega de assassinar as pessoas porque elas são médiums. Nós punhamos fogo nos médiums, gente. Hoje vocês vêm à casa espírita para receber a bênção da cura de quem a gente queimava antigamente. Olha a nossa ignorância, o que nos leva, quantas dívidas, quantos compromissos adquirimos. Não precisamos mais, mas precisamos aproveitar essa existência, porque amanhã, quando nós reencarnarmos em outro lugar, nós levaremos nosso patrimônio, e o que é do espírito é aquilo que ele conquistou.
O que você aprende por obrigação fica na sua memória de curto prazo. Rapidamente passa. Para que você tome posse disso, você tem que aprender mesmo, aquela coisa que você sabe fazer. Teve um caso de uma senhora que ela foi enfermeira a vida toda e teve Alzheimer. Então, o Alzheimer vai esquecendo as coisas recentes e vai ficando só com as coisas mais antigas. Então, ela já estava vivendo antes da época que ela aprendeu a ser enfermeira. Mentalmente, ela já tinha regredido a essa época. Alguém passou mal do lado dela, deu um ataque, salvo engano, um ataque cardíaco. Ela foi e socorreu a pessoa, o que é impossível de acordo com os médicos. Porque ela não está lá naquele momento, ela não tem aquele conhecimento disponível no cérebro. Só que a enfermagem para ela era alguma coisa que ela fez tão intensamente a vida toda, do coração, que quando precisou ela teve acesso, ela tinha, estava com ela, era dela, é dela. Se ela for para o umbral, ela é enfermeira. Se ela atravessar para a luz, ela é enfermeira, é dela. É dela. O que é seu? O que você conquistou de seu? O que você olha para você e é seu? Porque lembre-se, tem algumas profissões que nós temos, que a gente acha que eu sou, sei lá, molador de faca. Era. Eu sou motorista. Era. Que agora está vindo esses carros automatizados aí, daqui a pouco não tem mais a profissão de motorista. Eu sou... Cuidado. Não é uma questão de profissão. Eu não estou perguntando profissão. Eu não estou perguntando coisas da terra. Eu estou perguntando o que você tem. Você sabe apreciar a beleza? Você sabe apreciar a harmonia? Você consegue lidar com as abstrações? Isso é seu. Isso você leva para qualquer época, para qualquer profissão. Você tem visão sistêmica? Você é capaz de pegar um problema e particioná-lo para poder resolvê-lo? Estas são habilidades que em qualquer época, se eu for para o planetão, estou tranquilo, tenho essas habilidades. Eu vou aprender a fazer fogo, vou ter as minhas dificuldades, vou ter que aprender a aguar as plantas, vou ter as minhas dificuldades. Mas eu tenho capacidades que eu vou levar e nada é capaz de me tirar. Mas se eu não faço, o que eu tenho? O que nós temos? É só olhar para essa vida aqui, você não precisa olhar nem para as passadas, nem para as futuras. O momento é agora. Porque o tema da noite é viver com sabedoria. E eu trocaria esse tema para viver sabiamente. Viver sabiamente é perceber que as coisas estão mudando e abrir-se para perceber a mudança, abrir-se para aprender as coisas que estão acontecendo. Então chega minha neta, eu tenho que estar aberto para aprender com ela. Chega minha filha adolescente, eu tenho que estar aberto para aprender. Eu não preciso de aprender nenhum vício. Eu já tenho sabedoria para saber que vício é ruim. Mas eu preciso aprender outras coisas. Eu preciso abrir a minha mente, porque tem regras que eu tenho que não são mais válidas. Não são mais válidas. Tem crenças que eu trago que não são mais válidas. Quer ver? Quanto tempo gasta para fazer um boi? Um boi. Um boi. Hoje em dia a gente tem fábrica de boi. Não, boi, carne e osso. Quanto tempo gasta para fazer um frango? Quanto tempo gastava? 6 meses. As regras mudaram? Eu um caminhão pintinho fazendo
segunda semana eu orei, eu acreditei. Falei, como assim? Aham. É rápido. Hoje é muito rápido. Por quê? Genética. Genética. Genética mesmo. Não, genética. Os hormônios sintéticos são caros. Genética mesmo. O boi também é a mesma coisa. Banana. Que tamanho era uma banana prata? Hoje parece bananica, né? Que tamanho que é uma banana prata hoje? Genética. Genética. Mudaram as regras. Compreendem? Mudou rapidamente porque nós estamos aplicando conhecimento. Quando nós aplicamos conhecimento, nós tornamos a vida melhor. Kardec, na pergunta 780 do Livro dos Espíritos, para vocês entenderem, quando a gente fala sobre estudar Kardec, sobre estudar a doutrina, o que nós temos é fantástico. Olha a pergunta. Pergunta 780 do Livro dos Espíritos. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Todo mundo sabe a resposta, não sabe? Qual que é? Não. Mas olha a resposta dos Espíritos. Decorre deste. Hein? O progresso moral decorre do progresso intelectual? O progresso moral decorre. Quer dizer que quando eu estou indo na escola, eu estou trabalhando a minha moral. Vejam como as coisas se modificam. Porque antes a gente pensava que moral era uma coisa de igreja. Qual era a matéria que vocês tinham na escola que falava sobre moral? Religião ou então educação moral e cívica, correto? Errado. Nós acabamos de aprender, gente. Abram para o novo. Abram para o novo. Eu vou perguntar de novo. Pensem no que vocês acabaram de ouvir. O progresso moral decorre do progresso intelectual. Que matéria eu estava vendo na escola que me preparava para o meu progresso moral? Matemática, português, história, geografia, ciências, todas elas. Olha só, e a gente fugia da aula de moral e cívica. Não adiantou. Não adiantou. Porque nós ignorávamos. Nós ignorávamos que nós precisamos viver em relação. Nós ignorávamos que a moral só existe quando existe um relacionamento entre duas ou mais pessoas. Se você está sozinho na floresta, você não precisa de moral. Mas você precisa de muito conhecimento para sobreviver. Mas se você está com várias pessoas, você divide o conhecimento, divide a necessidade do conhecimento, aumentam as chances de sobrevivência, aumenta o conforto nessa sobrevivência e precisa de moral para o relacionamento, porque senão você mata todo mundo e fica sozinho, senão você briga com todo mundo e eles não te dão comida. A inteligência vai sendo aplicada e a gente percebe que é mau negócio, certo? Brigar com a esposa na véspera de Natal é bom negócio? Na véspera do Ano Novo, briga dia 3, dia 4, na véspera não vai dar certo. Aplica a inteligência. Na hora que você está aplicando, qual é a consequência? Você vai ter mais paciência. Ué, paciência não é o que a gente aprende aqui sobre moral? Você vai ser mais tolerante. Não é moral também? Você vai perdoar o BIP. Não é moral também? Você vai receber o cunhado no dia de Natal. Ele jogou na Mega Sena. Tem que ter benevolência para com ele? É bom para você ser benevolente para com ele?
Se você raciocinar, você vai entender Jesus com muito mais facilidade. Se você desenvolve o seu raciocínio, você começa a ligar causa e efeito. Onde que a gente aprendeu causa e efeito? Nas matérias normais da escola. Física e uma outra matéria também. Todo professor de história adora causa e efeito. Tá rindo, né? Não é? Então a gente aprende causa e efeito em várias matérias. Por quê? Para eu aprender a usar isso na minha vida, para eu olhar que eu chego em casa, 15 minutos depois, isso é minha história. Eu chegava em casa, recém-casado, e eu gastava 15 minutos para deixar minha mulher brava. 15 minutos. Um mês de casado, eu parei e pensei assim, não pode. Eu não vou viver uma vida dessa, eu não consigo viver desse jeito. Aí eu comecei a ficar calado durante as primeiras meia hora. Aí eu observei que estava demorando mais para ela ficar nervosa. Estou achando o caminho. Com o tempo eu percebi as coisas. Eu percebi quais eram os atos que eu fazia, que magoava ela, que feria ela, que provocava aquele tipo de situação nela. Adaptei meu comportamento. Já tenho 30 anos de casado. E vivo bem com a minha esposa. Porque eu apliquei a inteligência. Aplicando a sabedoria, eu vivi uma moral. Vivi uma moral. Eu soube negociar as coisas. Eu não consigo trocar a fralda quando é aquele ralinho, porque aí eu vomito em cima da criança, fica pior. Ela aprendeu isso. 2 vezes que ela teve que limpar a casa por causa disso, ela não mandou eu fazer isso mais. Quando nós estamos vivendo com alguém, nós precisamos aprender os limites dessas pessoas. Respeitar, né? Para viver bem, para ter felicidade para você e para ter felicidade para mim. Porque quando eu divido o espaço, a felicidade só é possível ser multiplicada, não dividida. Mas você tem que ensinar isso também, né? Sim, sim. Mas depois... Olha só, outra coisa que eu aprendi com os meus colegas de trabalho. Se você ajuda muito, a vida vai trocando as pessoas que estão à sua volta e colocando pessoas que são dignas de serem ajudadas. A vida, porque nós estamos num grande grupo, e as pessoas que não podem ser ajudadas, elas sentem o cheiro das pessoas e se afastam. Tem gente que quer sofrer, sabe? Gosta da encrenca mesmo. Não tem inteligência, não percebe que é possível viver melhor. A gente vive com a corrupção hoje e não percebe que nós causamos a corrupção. Compreende? Aí vem essa coisa toda para a gente enxergar os nossos erros. Porque aí eu mudo. Mas se eu não mudo, continua no meio que eu estou. Se eu mudo, se o meio não muda, eu me afasto por gravitação. Me afasto porque o meu perispírito, as minhas vibrações não dão mais com esse povo. Eu troco de raça, eu troco de planeta. É o conhecimento. Então não perco por isso. Porque as pessoas realmente às vezes abusam. Abusou, chega um momento em que não dá mais sintonia. Acaba. Então nós não precisamos preocupar com isso. Pensa no Judas. Ele foi se afastando. Ele não conseguiu conviver com os discípulos, porque ele tinha pressa. As pessoas vão. É da natureza. Por isso é fundamental que nós apliquemos este conhecimento que nós temos aprendido na nossa vida moral, na nossa vida de relação. E nós viveremos melhor. Hoje, nessa vida, nessa reencarnação. E uma vez que eu aprendi isso, eu vou reencarnar na Arábia, e vou ser eu. Eu vou reencarnar na África, e serei ainda eu. Eu reencarnarei em qualquer lugar.
e escolherei viver bem com as pessoas que me cercam. Descobrirei como ampará-las, como auxiliá-las. Jesus, Ele é o Mestre. Há 2000 anos atrás, pouquíssimas pessoas sabiam o que Ele sabia. Pouquíssimas. Ele conversa com o doutor da lei, Nicodemos. Não se assuste de eu te dizer que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Mas é burro esse Galileu. É filho de um carpinteiro mesmo. Não sabe nada. Ele não sabe que a gente nasce das mulheres. Como é? Jesus, raciocina, me acompanha. Como é que eu grande vou entrar na barriga da minha mãe? Não tem jeito de nascer de novo não, Jesus. Sabe o que Jesus responde para ele? És mestre em Israel e não compreendes, não sabes essas coisas? Se você não me entende quando eu te falo das coisas da terra, como compreenderás quando eu começar a te explicar as coisas do céu? Era mestre em Israel. Então a maior parte de nós, reencarnados naquela época, não entendíamos, não compreendíamos aquele jeito de Jesus viver, de ajudar todo mundo, de ir em busca do sofredor, de estar com a casa aberta para receber todas as pessoas, de tratar uma prostituta do jeitinho que ele tratava uma mulher de família, de tratar um cobrador de imposto da mesma forma que ele tratava um imperador e da mesma forma que ele tratava um servo. Ninguém entendia aquela sabedoria de Jesus. Para todos nós, naquela época, ele era ignorante. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Mas hoje, que nós desenvolvemos a nossa inteligência, que já somos capazes de raciocinar um pouco, compreendemos que não, ele não era ignorante. Nós éramos ignorantes. Ele era sábio. Hoje nós compreendemos quando na cruz ele nos diz: Pai, conversando com o Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Quem não sabe, ignora. Jesus estava nos chamando de ignorantes, porque éramos. Matar uma pessoa que só fez o bem, matar alguém que curava lepra, que curava todas as doenças que se lhe apresentavam, até um paralítico ele curava, ele devolvia a perna para o indivíduo, ele devolvia a vista. Gente, pensa um pouco, faz sentido matar alguém que cure a cegueira? Por que nós fizemos isso lá atrás? Porque éramos cegos, ignorávamos, não éramos muito inteligentes, escolhemos errados, não tínhamos sabedoria, ignorávamos. E veio Jesus e disse aos seus discípulos: dissestes bem em me chamar de mestre, porque mestre eu sou. E quando Jesus nos diz que Ele é mestre, se nós buscamos a sabedoria, não há sabedoria maior do que a que emana dele. Porque uma vez que ele desenvolveu uma inteligência capaz de tomar do ar o nitrogênio, o oxigênio, o ferro, os átomos diversos que estão esparramados e manipular a energia disponível para combiná-los, fazendo corpos vivos, células, uma vez que ele tem a inteligência de penetrar no cérebro das pessoas e buscar as memórias de vidas passadas, porque um cego que nunca viu, ele não sabe o que são as coisas quando ele passa a ver. E ele cura um cego de nascença, e o cego diz: eu vejo homens grandes como árvores. Jesus não só devolveu a vista,
mas acionou naquele cérebro a capacidade de reconhecer os objetos que o cercavam e nomeá-los. Compreendem? É uma das dificuldades hoje, quando você faz alguns implantes e a pessoa começa a ver, ela não tem um senso de que isso é um livro, que isso aqui é um desenho de gente. Para ela é tudo confuso, porque ela não tem essa memória. E Jesus penetrava nisso, ele tinha esse conhecimento. Alguém detentor de tanto conhecimento, a moral decorre do progresso intelectual. Qual é o tamanho da moral dele? Então eu devo seguir Jesus, não só na moral, também na disposição de aprendizado, porque eu terei que mexer na química, eu terei que saber os ângulos das moléculas para estruturá-las, eu terei que saber a física para saber o gasto de energia nessa operação, eu terei que saber a história para perceber se esse indivíduo pode ou não ser curado. Eu terei que saber todo o saber, eu terei que ter todo o conhecimento, eu terei que conhecer a verdade, e assim eu serei livre. Aprendamos a seguir Jesus, que a paz dele nos envolva a todos.